Olá, turma, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre redação. Dos vários gêneros textuais a que temos acesso, o que mais utilizamos em nosso dia a dia ou o que mais iremos utilizar, talvez seja o texto dissertativo argumentativo. No vídeo de hoje, você vai entender o que é um texto dissertativo argumentativo, vai conhecer a estrutura desse gênero textual, as suas partezinhas, e vai ainda conferir um exemplo de um texto desse. Vamos acompanhar um texto observando onde está cada uma dessas partes, para que você aprenda então a fazer um texto dissertativo argumentativo. Vamos conhecer esse gênero? Vem comigo que é hora de aprender. O texto dissertativo argumentativo é um texto muito cobrado em provas de concursos, em vestibulares, em provas do Enem e é o tipo de texto mais cobrado nas escolas. Para entender o que é um texto dissertativo argumentativo, primeiro temos que saber o que é dissertar. Dissertar significa debater, significa discutir um determinado assunto. Então, um texto dissertativo é um texto que discute, é um texto que debate um tema. Argumentativo significa argumentar, significa provar, significa comprovar, usar argumentos para sustentar uma ideia. Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto em que você apresenta um assunto, apresenta uma ideia sobre esse assunto, uma opinião, e você procura, por meio de diferentes recursos, sustentar essa sua ideia. Comprovar que a sua ideia faz sentido, que a sua opinião merece ser aceita. Um texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião. É um texto em que você vai expor uma opinião sua sobre um tema, sobre um assunto, geralmente um tema de relevância social no momento, e vai procurar comprovar essa sua opinião por meio de argumentos, que nada mais são do que provas, algo que sustente sua ideia. Portanto, você já entendeu aqui que argumentar é debater uma ideia, é discutir um assunto, é defender uma opinião. E você defende por meio de argumentos. Assim você vai construindo o seu texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo ou dissertação é um tipo de texto que apresenta uma estrutura bem definida. Normalmente temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão ao final do texto. Na introdução se apresenta o tema, se apresenta a opinião que se quer defender durante aquele texto, ou o que chamamos de tese, se apresenta a tese. Na parte do desenvolvimento é o momento da argumentação. É ali onde se vai utilizar argumentos através de dados estatísticos, comparações, raciocínio lógico, para chegar a uma comprovação daquela opinião, tentando fazer com que o leitor aceite a sua opinião como uma opinião válida, como uma opinião pertinente, que faz sentido. E temos a parte da conclusão, onde normalmente se faz uma síntese das ideias e retoma a opinião para reforçar essa opinião que foi apresentada, ou o que é mais comum e é a estrutura cobrada, por exemplo, em todas as redações do Enem, na parte da conclusão se apresenta uma proposta de solução para o problema que vem sendo discutido no decorrer do texto. É por isso que as escolas cobram muito a dissertação, porque é um tipo de texto que coloca o estudante exatamente para desenvolver um raciocínio em torno de um tema, para expor uma opinião, se posicionar a favor ou contra, se posicionar de determinada forma e raciocinar para justificar a sua opinião.
Então é um tipo de texto que desenvolve as habilidades de debater, de discutir, de raciocinar em torno de um tema. E é uma habilidade que, ao cobrar esse texto, a escola está oportunizando o aluno, na verdade, a se desenvolver enquanto uma pessoa pensante, uma pessoa que é capaz de desenvolver ideias em torno de um tema desses. Você vai ver um desses textos a seguir. Dê pause no vídeo e faça uma leitura bem atenta. Perceba que esse texto discute um assunto, a violência. E é um texto em que o seu autor apresentou uma opinião, o que ele pensa, e discutiu tentando comprovar essa opinião. Acompanhe essa análise de cada parágrafo conforme o texto se apresenta. No primeiro parágrafo temos a apresentação do assunto. Note que logo no início, na primeira frase, a gente percebe que o autor se propõe a falar de violência. Ele apresentou o assunto, vai falar de violência. Veja que logo em seguida a apresentar o assunto, ele apresentou o que é senso comum, o que a maioria das pessoas pensam sobre a violência. Veja que ele diz que normalmente se atribui as taxas de criminalidade do Brasil à miséria. Costuma-se, veja que ele está dizendo que é a opinião dos outros. Agora note que em seguida a essa segunda frase ele apresenta a tese, a opinião dele, a opinião que ele vai defender durante o texto. Perceba que a última frase desse primeiro parágrafo, ele até reconhece que existe uma certa relação entre violência e miséria, mas ela não é determinante. Veja que ele deixou claramente. Embora seja difícil não ver esse vínculo, essa relação, miséria e violência, parece que ela não é determinante. Então perceba, pessoal, que ele está dizendo que essa não é a causa na opinião dele. Existem outros fatores. Ele não disse claramente qual é o outro fator, mas ele disse que não é a miséria que é a principal causa da violência. E aí ele vai comprovar. Como ele vai comprovar? Veja que nesse primeiro parágrafo temos a introdução. Apresentou o assunto, o que se pensa sobre o assunto e o que ele pensa, o autor pensa, a opinião dele, a tese. Note agora no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte da argumentação. Perceba que logo no segundo parágrafo ele apresenta a situação do Brasil. A renda do Brasil, $3.000 por pessoa. Assassinatos, 21 assassinatos por 100 mil habitantes. Olha a situação de Gana. A renda em Gana é de $500, bem inferior à do Brasil, portanto um país mais miserável. E no entanto, o número de assassinatos é bem menor, é 10 vezes menor. Então perceba que ele utilizou uma comparação entre Brasil e Gana, comprovando o raciocínio. Não é a miséria que é a violência, porque se fosse a miséria, Gana seria mais violento. O próximo parágrafo, ele leva o leitor exatamente a perceber isso, a raciocinar com ele. Fica evidente que fatores não econômicos contribuem. E aí ele vai e apresenta outro dado, que não é só a questão da economia. Lá em São Paulo, segundo cálculos do coronel da polícia, 4% dos homicídios ocorrem em assalto. Só 4% ocorrem em assalto, que subentende-se que talvez fosse pela situação de miséria, então o país tem muita criminalidade. Observe que ele traz ali que existem outros fatores mais determinantes, como desentendimentos de boteco, acerto de contas entre traficantes e crimes passionais. Então ele apresentou outros aspectos que são responsáveis por um maior número de assassinatos do que simplesmente o fator miséria. No outro parágrafo, ele fala do controle de armas e ele cita o índice norte-americano é 8,4, e aí todos sabem que nos Estados Unidos existe uma certa liberação, uma certa facilidade com relação à compra de armas, à posse de armas. O Japão tem um controle maior de armas. Então ele está dizendo, o controle de armas também explica os índices norte-americano, 8,4, e japonês, 1,2. A distribuição de renda ou no limite da falta dela, também ele voltou a falar daquele segundo parágrafo quando ele cita a comparação entre Brasil e Gana.
E no último parágrafo do desenvolvimento, ele apresenta os casos circunstanciais, conflitos étnicos, como acontece em Joanesburgo. É a cidade mais bárbara do mundo e não é por causa da violência, é porque existe um conflito de tribos, digamos assim, de grupos étnicos. A gente sabe que a África e a África do Sul, onde fica Joanesburgo, é dividida em muitas etnias, muitas tribos, digamos assim. E aí o conflito que existe entre elas é o que acaba sendo um fator determinante para isso. Mais uma vez, ele usou um parágrafo que volta a reforçar a ideia de que não é a miséria a principal causa. E para finalizar o texto, temos a conclusão. Na conclusão, normalmente se sintetiza a ideia, o raciocínio que se vem conduzindo para fechar e fazer com que o leitor concorde com você ou se convença de que a sua opinião merece ser validada, ou se apresenta uma solução para o problema. Perceba que a segunda opção foi a utilizada nesse texto. E o autor utilizou exatamente uma contra-argumentação. Veja que ele diz, olha, não nega a importância de um policiamento, então ele vê como uma solução o policiamento. Ele vê como outra solução as campanhas de desarmamento, mas veja que ele diz, sem negar a importância dessas duas, mas ele elege uma como solução maior, que é exatamente a educação. Perceba que ele trouxe nesse parágrafo, então, propostas de solução. Como melhorar a situação da violência? Policiamento? Sim, isso é importante. Campanhas de desarmamento? Também, isso é importante. Mas a melhor de todas é a educação, o investimento em educação. E para arrematar tudo isso, ele tinha uma frase que acabou sendo excepcional para o texto. Quando se abre uma escola, fecha-se uma prisão. Portanto, pessoal, você tem aí um texto dissertativo argumentativo, em que o autor disserta ou discute o tema violência. E ele apresenta o tema, diz o que o povo pensa, traz a tese, a opinião dele, o que ele se propõe a defender no texto. Defende isso através da sua argumentação, comparando, trazendo dados estatísticos, comparando a situação de um país com outro, e apresenta uma solução para o problema que se está discutindo. Essa é a aula de hoje, espero que o vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Até a próxima videoaula.